E aí, pessoal, para finalizar aí as nossas reações de alceno, vamos falar das reações de oxidação. Observem que nesses casos, dependendo do reagente que a gente emprega, a gente obtém diferentes produtos de oxidação. A gente pode obter o 1,2-diol, que também são chamados de glicóis ou glicol. A gente pode obter os compostos carbonílicos, que na verdade são resultantes não só da reação de adição de oxigênio à dupla ligação, bem como também a quebra dessa ligação dupla, que também é chamado de clivagem oxidativa dos alcenos. E a gente também pode ter a adição de um único átomo de oxigênio à dupla ligação, formando aí os compostos conhecidos como epóxidos. Bem, a hidroxilação de alcenos, ou seja, formar aí os 1,2-diol, ocorre quando a gente emprega como agente oxidante o tetróxido de ósmio. E seguido faz o tratamento desse meio reacional com bisulfito de sódio. É importante a gente destacar que quando a gente faz essa reação, a adição das hidroxilas, elas ocorrem sempre na mesma face da dupla ligação ou do mesmo lado da dupla ligação, o que resulta sempre nos grupos hidroxilas do mesmo lado do plano. E isso a gente chama, a gente fala que a adição foi sim, ou seja, os dois grupos são adicionados na mesma face da molécula, o que é o inverso da adição anti, que a gente já falou lá atrás, que acontece, por exemplo, quando moléculas de Br2 e Cl2 são adicionadas à dupla ligação. Uma coisa importante desse mecanismo, é que ele, na verdade, todos esses mecanismos de oxidação vão ser bem diferentes aí do que a gente está acostumado a ver, Esse mecanismo que emprega o tetróxido de ósmio, ele não ocorre via produção aí do carbocátion, via carbocátion. O que acontece é que esse reagente, que é o nosso agente oxidante da dupla ligação, ele possui oxigênios com pares de elétrons livres que se ligam por sobreposição de orbitais aos orbitais π que antes estavam realizando aqui a dupla ligação. Então a ligação π é quebrada e esses orbitais são utilizados para fazer ligações com o oxigênio do tetróxido de ósmio. Então, esse mecanismo se passa pela formação desse intermediário osmato cíclico. Ao ser tratado com bisulfito de sódio e água, a ligação oxigênio-ósmio é quebrada e aí formado então o diol. Sempre que possível, a formação de isômeros cis e trans, o isômero cis que é formado. Observe que esse reagente leva a rendimentos bastante significativos de obtenção desses dióis. Já na formação de epóxidos, o reagente utilizado são os chamados peróxidos do ácido carboxílico, que seria o análogo orgânico do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada. Nesses compostos, quando existe essa ligação oxigênio simples oxigênio, o oxigênio ele deixa de ter o número de oxidação usual dele, que é -2, e passa a ter números de oxidação -1. E aí essa ligação oxigênio-oxigênio, ela é uma ligação mais fraca, fácil de ser rompida, Um desses oxigênios, como o oxigênio é muito eletronegativo, existe um déficit de elétrons nele, que a gente pode pensar, qualitativamente, até em termos de números de oxidação. Na maioria das substâncias, o oxigênio é sempre -2, Ele tem um número de oxidação -2. E aqui, nesses compostos, o número de oxidação dele é -1. Então, na verdade, ele ainda está ávido por elétrons, devido à sua alta eletronegatividade.
Então, um desses oxigênios, ele é eletrofílico, ele é um oxigênio eletrofílico que pode ser susceptível ao ataque de um nucleófilo, de alguém rico em elétrons. No nosso caso, como a gente está estudando em alcenos, a fonte de elétrons é a ligação π do alcenos, que ataca então esse oxigênio eletrófilo, levando à formação do epóxido. O reagente, ácido peróxicarboxílico mais utilizado é o peróxido do ácido clorobenzílico, na posição meta. Ele é o reagente comercial mais utilizado para fazer esse tipo de reação, gerando o epóxido. E ele leva aí a rendimentos acima de 90%, Nesse exemplo aqui da epoxidação do ciclo hexeno, a gente obtém o epóxido correspondente com 95% de rendimento. E aqui, pessoal, após o ataque da dupla ligação ao oxigênio eletrofílico, a próxima ligação é quebrada, o que a gente pode obter no meio o epóxido protonado, mas aí o próprio ânion do ácido carboxílico gerado no meio pode ser usado para desprotonar esse epóxido. Então, observem aqui, eu tenho o epóxido protonado, eu posso ter o ânion desse ácido carboxílico com oxigênio, com pares de elétrons livres, ele próprio, representando mecanisticamente, pode ser utilizado para remover, para desprotonar o epóxido, ou ainda qualquer outra base presente no meio ou adicionada ao meio. Uma coisa importante, pessoal, para a gente falar da epoxidação, através aí, dos peróxidos orgânicos, é que ela é estéreo específica. Ou seja, sempre que eu tenho, uma ligação dupla em configuração trans, ela vai levar à oxidação de um epóxido também na configuração trans. Se a minha dupla inicial estava na configuração cis, o meu epóxido resultante também vai ser na configuração cis. Então, observe que ela não é estéreo-seletiva, ela não produz um isômero mais do que o outro, Ela é estéreo específica, ela produz somente um dos isômeros, dependendo do material de partida que a gente emprega, dependendo da isomeria do material de partida que a gente está empregando. E por fim, a gente tem aí a oxidação, que leva a compostos carbonílicos, que também é chamado de clivagem, porque você tem a quebra total da ligação dupla. Esse tipo de oxidação, ele ocorre de forma direta, com rendimentos baixos a moderados, e agentes oxidantes fortes são utilizados, como o permanganato de potássio em meio ácido. Além dele, também é utilizado o ozônio, seguido do tratamento do meio reacional com zinco e ácido acético. O mecanismo dessas reações foge ao escopo desse curso, nós vamos ver em outro momento. O importante aqui é a gente perceber que a dupla ligação é totalmente quebrada e os átomos de carbono, então, passam a fazer a ligação dupla com o átomo de oxigênio, que antes era um C dupla C. Então, observem aqui nessa estrutura, de um alceno não simétrico, que a gente quebra a molécula, vai levar ao produto, onde eu tenho esse carbono ligado a um C dupla O, aqui representado, e levou à formação de um aldeído, já que esse carbono, é um carbono da dupla ligação monossubstituído. Ele ainda tem um hidrogênio aqui para ser substituído. Já o carbono do outro lado da dupla leva à formação de uma acetona, já que esse carbono da dupla ligação está dissubstituído.